Olá, muito boa noite para todo mundo. Debaixo do sol escancarado no céu, o tropel da boiada quebrou o silêncio do cerrado e venceu a chapada. E tendo cumprido esta jornada, a comitiva do Terra Viva DBO na TV está de volta a esse sertão que já é nosso conhecido para fazer a reunião dos boiadeiros. E convido os companheiros e companheiras para participar desta lida novidadeira, que começa agora com a apresentação da prosa brideira do dia. Que o Brasil é o campeão mundial e o ponteiro na lista dos principais fornecedores de carne bovina no mercado internacional, isso os companheiros e companheiras boiadeiros já são sabedores faz tempo, né? Mas a amiga pecuarista deve ter bem recordação de que, até recentemente, o país estava avançando com constância e substância também num outro setor de extraordinária importância para a pecuária e para a economia nacional, que é a exportação de gado em pé para engorda e terminação no país comprador. Numa época relativamente recente, a gente chegou a ficar entre os 3 ou 4 maiores vendedores neste mercado, com os embarques daqui para o estrangeiro crescendo substanciosamente ano a ano e chegando mais perto dos concorrentes. Mas aí veio aquela tragédia da pandemia da Covid, o mundo parou, a freguesia sumiu e para o Brasil este comércio praticamente acabou. Além do destrambelhamento da economia em geral, um dos motivos principais do desmantelamento deste mercado foi que 100% dos animais exportados pelos fazendeiros brasileiros saíam daqui embarcados em navios transoceânicos. Aí, no tempo do espalhamento mais violento da doença, esse transporte foi quase paralisado por conta do altíssimo risco de contágio. Agora, mais recentemente, quando a circulação de embarcações foi retomada, o problema foi que o preço do frete disparou e hoje anda pela hora da morte. Assim mesmo, como ficou demonstrado por um levantamento que acaba de ser tirado do forno pelo pessoal da Scott Consultoria, de pouco em pouco a negociação está sendo retomada, sendo que no ano passado foram embarcadas daqui para o estrangeiro um total de 194.800 cabeças de gado. Repare aqui, o companheiro fazendeiro, que este volume representou um fortíssimo aumento de 212,8% em relação ao que tinha sido em 2021, enquanto o faturamento chegou a 192.250.000 dólares, com um crescimento de 180,7%. Mas, para deixar bem esclarecido o caso que foi acontecido, carece de dizer que o ano retrasado foi o pior desde que o Brasil passou a ter alguma expressão neste mercado. E, para ter um termo de comparação, a gente faz aqui a recordação de que o melhor resultado do setor foi registrado no já distante ano de 2018, quando foram vendidos pouco mais de 784.500 animais, enquanto o dinheiro apurado somou 530.280.000 dólares. Enquanto a boiada vai ganhando chão na estrada, a gente vai dando seguimento na função e no cumprimento da nossa missão informativa, a comitiva passa a se ocupar agora de fazer a recitação das notícias do boi magro e da reposição. Em comparação com o mês passado, o mercado do boi gordo está mais aquecido. Com maior poder de negociação, os pecuaristas diminuíram a oferta de animais terminados e o resultado foi uma melhora nas cotações. Apesar disso, a negociação do gado de reposição tem andado em direções diferentes conforme a situação específica de região. Em São Paulo, por exemplo, nos primeiros 15 dias de fevereiro, os preços dos machos anelorados recuaram 1,9% em média para todas as categorias monitoradas, sendo que o tombo maior foi do garrote, com uma queda de 4,2% para R$ 2.900 por cabeça. Para as fêmeas, o destaque negativo ficou com a bezerra de desmama, com recuo de 5,1%, sendo vendida agora a R$ 1.560. No sul do país, a estiagem severa dos últimos meses, pastos em baixa qualidade e a escassez de água em algumas regiões seguem afetando negativamente o mercado. Altas temperaturas têm sido registradas nos últimos dias, mas a previsão é de melhora nas condições climáticas no fim do mês. De acordo com o relatório mais recente feito pela Scott Consultoria, na Bahia, a relação de troca para o recriador piorou para todas as categorias de machos para reposição. No caso do bezerro de desmama,
hoje é possível comprar 2,33 animais com a venda de um boi gordo de 19 arrobas, o que representa uma queda de 0,7% na comparação com o mês passado. Para o bezerro de ano, o dinheiro apurado na venda de um boi gordo corresponde atualmente a 1,93% bezerro, queda de 3,6% no poder de compra do recriador. Queda também para o garrote, que teve baixa de 1,8% em relação a janeiro. Hoje é possível comprar o equivalente a 1,79 garrote com a venda de um animal terminado. Já o boi magro, houve piora de 2,2% no poder de compra do pecuarista. Atualmente é possível comprar 1,50 boi magro para cada boi gordo vendido. E a comitiva faz aqui uma parada ligeira para voltar dentro de instantes. É só aguardar. Estamos de volta para o Eito e, dando continuação na nossa função novidadeira e noticiarista, a gente pede agora a atenção especial dos amigos e amigas pecuaristas para a apresentação do nosso quadro Pecuária em Alta, que é uma parceria entre o nosso canal Terra Viva e a Alta Genéticas do Brasil. Confira. Mostrar e discutir os principais dados da área de cria e recria. Esse é o objetivo do programa Alta Cria, que avalia informações da eficiência de colostragem, morbidade, desempenho e mortalidade e diferentes tipos de criação. Após 6 anos do levantamento de dados do programa Alta Cria, a gente vê aí um fechamento de dados espetacular. A cada ano, as fazendas vêm evoluindo e vêm trazendo muita informação valiosa a nível nacional. É muito importante a gente ver que esse grupo aí de mais de 140 fazendas vem trazendo uma referência para a nossa realidade. E a gente vê outras fazendas se espelhando e buscando melhorar a cada vez mais, sem dúvida que vai trazer um impacto muito grande para o sistema de produção de leite, onde hoje o foco se torna a criação das bezerras e das novilhas leiteiras. Ele traz vários caminhos, várias ferramentas para essa evolução na criação, porque tem muito conhecimento técnico, então tem um grupo de WhatsApp, tem muitos fazendeiros lá dentro, tem vários conselheiros, sempre tentando ajudar, sempre tentando levar conhecimentos e pesquisas aplicadas no campo. E além disso, hoje o programa Alta Cria, ele mostra os números, mostra a realidade das fazendas e mais que mostrar a realidade das fazendas, é um padrão de comparação. E, além disso, ele mostra o que seria o ideal para uma fazenda. Então, com certeza que esse programa ele tem contribuído muito na criação de bezerras. O Alta Cria é o primeiro programa nacional de levantamentos de dados de bezerras leiteiras e já alcançou a marca de 135 mil bezerras avaliadas. Normalmente as fazendas não davam muita importância à criação de bezerras. As bezerras eram criadas, mas ninguém se preocupava com a colostragem, os números de doenças não eram levantados, o ganho de peso dessa categoria não era levantado. O número que a gente tinha na maior parte das fazendas era de mortalidade, mesmo assim em poucas fazendas. O programa Alta Cria veio trazer uma necessidade, mostrar a necessidade de um foco na criação de bezerras, com levantamento de dados, para que com aqueles dados a gente pudesse, em cada fazenda, melhorar essa etapa da criação. Com isso, o que a gente observou? Nós passamos a ter animais desaleitando mais pesados, animais morrendo menos e fomos vendo os dados aí de evolução na produção de leite na primeira lactação e vamos ver dados aí também de segunda lactação. Então o impacto foi muito grande e é muito prazeroso trabalhar com esse programa e ver isso, ver essa evolução dos produtores e de todos nós, professores e técnicos. Sem dúvida nenhuma, o programa Alta Cria foi um grande diferencial quando foi lançado, porque foi o primeiro programa que trouxe esse olhar para uma fase da criação que os produtores pouco olhavam, né? Para as bezerras, sempre produtores muito preocupados
com a produção em si, com as vacas que estão em lactação, mas se olhava pouco para essa categoria que a gente sabe que é tão importante. O Alta Cria trouxe esse olhar que possibilitou que as fazendas melhorassem essas criações de bezerras. Este ano, o programa apresentou dados de 138 fazendas parceiras entre os maiores produtores de leite do país, distribuídas em 13 estados brasileiros. O Alta Cria, desde que começou em 2017, ele vem revolucionando a criação de bezerras no Brasil. Hoje a gente está vivendo números já de reprodução que a gente não acreditava que ia ver, taxa de prenhez acima dos 30%, produções médias de leite nas fazendas alcançando os patamares de 40%. Então, lógico, a gente sabe que não é só a criação de bezerra que ajudou a fazer isso aí. Lógico, tem genética, tem conforto, tem nutrição, mas com certeza esse impacto e essa melhoria que o programa trouxe para a criação de bezerra nacional tem influenciado muito nessa produção de leite que está acontecendo hoje, que estamos vivendo. E com certeza está melhorando gradativamente nos próximos anos. Eu acho que é o estímulo de você registrar todos os parâmetros das bezerras. Eu acho que isso foi a grande sacada de vocês do Alta para ajudar a pecuária leiteira. E com isso, conseguir dimensionar esses registros em formas de tabulações de dados e até em competições, vamos dizer assim. Isso eu acho foi ótima a ideia. O Alta Cria, quando ele veio, né, nas fazendas, quando ele entrou nas fazendas, ele foi muito positivo. Primeiro porque ele abriu o olho de todo mundo para a criação de bezerra. E aí a gente assustou naquele primeiro momento, que a gente levava para a fazenda, olhava os resultados, olhava o que estava na literatura, se comparava com os americanos e a gente via que a gente estava muito para trás. E aí o Alta Cria assim, nos motivou, nos levou a pensar, a refletir sobre os nossos números. E a gente foi cada vez mais trabalhando para melhorar eles. E o benchmark mais ainda, que acaba que a gente se cobra mais, a gente procura mais abater as metas propostas pelo programa e internamente pela própria fazenda. O benchmarking trouxe informações coletadas de quase 35 mil bezerras nascidas entre 1º de outubro de 2021 e 30 de setembro de 2022. Antes do programa a gente ficava muito perdido em relação a números, né? Levantava muito pouco número sobre recria, não dava muita importância para isso, não conseguia comparar com outras fazendas, então a gente tinha uma dificuldade de saber se alguns problemas eram normais ou se eram pontos que eram fáceis de serem melhorados. Infelizmente, né, nós temos muito poucos dados nacionais que trazem informações, né, sobre a criação de bezerros no Brasil. E isso impacta, né, muito quando a gente começa a fazer esse benchmarking com as fazendas, entre as fazendas. Tudo bem que nós estamos falando geralmente de fazendas bem tecnificadas, mas isso já começa a ser um grande retrato, né, do que é a criação de bezerros no Brasil e mais, colocar padrões que a gente pode chegar e oportunidades onde a gente pode chegar de melhorias dentro das fazendas. Mais de 200 pessoas participaram do evento realizado em São Carlos, no interior de São Paulo. Esse simpósio é sensacional porque ele é bastante focado no tema, né, de criação de bezerras e ele permite que a gente invista um dia inteiro, né, discutindo o que tem de mais recente em pesquisa, nas práticas que muitos consultores têm recomendado, que os produtores têm adotado nas propriedades, e isso tem trazido uma evolução enorme no que diz respeito à criação das bezerras, com menor mortalidade, menos morbidade e aumento na produção de leite futura. Essa troca de conhecimento que está acontecendo no simpósio como Alta Cria fortalece toda a cadeia e um produtor puxa o outro para cima, a evoluir e a produzir mais e melhor. A programação permitiu troca de informações dos participantes com os profissionais mais conceituados da pecuária leiteira. Os eventos permitem com que a gente encontre
produtores, colaboradores, pesquisadores, que a gente troque muitas informações em prol do desenvolvimento da cadeia leiteira, especificamente aqui no Alta Cria, nessa parte de criação de bezerras. Isso faz com que a gente consiga parar para pensar realmente sobre os problemas das fazendas e como a gente pode propor soluções. As palestras trazem novas informações, todos que participam trazem discussões que colaboram muito com o desenvolvimento de um conhecimento para a melhoria da cadeia leiteira. O simpósio mostra o que a gente tem de mais novo na pesquisa, com dados de fazenda, dados reais, e essa troca de experiência entre os conselheiros, entre os produtores, entre os funcionários da fazenda é muito rico, permite incorporação de novas tecnologias na realidade, prospecção de novas pesquisas, de problemas reais que estão acontecendo. Então, isso oxigena a pecuária com novas decisões, melhoria cada vez mais para o programa Alta Cria. Quer saber mais sobre o programa Alta Cria? Entre em contato com um de nossos representantes. E veja a seguir. O trabalhador brasileiro ainda tem um resto de dinheiro na algibeira para a alegria do açougueiro, que está comemorando a volta da freguesia e o aumento do movimento no balcão do seu estabelecimento. Terra Viva DBO na TV volta já. Aguarde. Estamos de volta e o caso verdadeiro que tem para ser contado é que, neste trecho já vencido de fevereiro, o vento mudou ligeiramente de direção na nossa Praça Boiadeira e o carretão, que passou o janeiro quase inteiro despinguelado na descida da Ribanceira, agora já está pendendo para o lado da subida no Estradão. Repare então, amiga pecuarista, que, levando em consideração o mercado paulista, do começo do mês até o dia 10, que foi sexta-feira passada, o preço do boi destinado aqui para o consumo caseiro subiu R$10 por arroba, indo para R$ 276, que, aliás, não mudou e continua sendo o preço atual de hoje, Ao mesmo tempo, e no mesmo período considerado, o animal criado e engordado dentro do padrão determinado para exportação subiu mais R$ 5, sendo vendido agora a R$ 290, falando, nesse caso, do valor bruto, Começando, então, a explicação pela situação aqui do nosso próprio terreiro, a demanda por carne voltou a aumentar. Primeiramente porque o consumidor brasileiro já se livrou de uma parte daquelas contas e dívidas trazidas do final do ano passado e adquiridas no começo do ano presente. Também por causa disso, o trabalhador empregado ainda tem na algibeira algum resto do dinheiro do salário, o que justifica o contentamento do açougueiro, que ainda está comemorando o aumento do movimento acontecido no seu estabelecimento nestas semanas derradeiras. A questão agora é ver qual vai ser o comportamento da população na metade fechadeira do mês, que normalmente seria de paradeira no comércio varejista. Mas a questão é que, neste fevereiro, finalmente vai ter carnaval, pela primeira vez depois de 2 anos sem, E a tradição manda acender o braseiro e pôr carne na churrasqueira para completar a animação nos dias de folia. Já a respeito do andamento da negociação no setor exportador, a novidade principal é que o nosso estimado, mas muito complicado, freguês chinês, que desde o ano passado estava fazendo a relia com o valor da nossa mercadoria, agora já está sendo obrigado a diminuir a valentia e o resultado foi que a cotação já está apresentando uma ligeira reação. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças em 11 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que o boi subiu em 6 dessas praças e caiu em 3, enquanto a vaca teve uma alta e 5 quedas. A lista das arribadas foi encabeçada por Dourados, em Mato Grosso do Sul, onde a alta foi geral, com o macho indo para R$ 261 e a fêmea para R$ 241,50, a prazo e livre do Fundo Rural. Já no norte de Mato Grosso, o boi melhorou para R$ 248, mas a vaca piorou para R$ 221,50. Em Cuiabá, capital do estado,
o macho foi rebaixado para R$ 243,50. No sudoeste matogrossense, o boi escorregou para R$ 241,50. No norte das Minas Gerais, o macho voltou para R$ 251,00 e a fêmea para R$ 241,50. Mas no sul do estado, o boi subiu para R$ 161,00. A mesma coisa aconteceu no Triângulo Mineiro, com o macho pulando para R$ 251,00. No sul do Tocantins, o boi avançou para R$ 236,50, mas a vaca recuou para R$ 221,50. Em Paragominas, no Pará, a fêmea escorregou para R$ 236,50. No noroeste do Paraná, a vaca desandou para R$ 236,50. E em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o boi aumentou para R$ 8,85 o quilo vivo, ou R$ 265,50 por arroba. Eu nasci num ranchinho amarrado com ibira e barreado que meu pai levantou sozinho, e eu fui criado assim, no sistema caipira, até que um dia, passado o tempo, eu arrumei namorada e, querendo ser homem casado, chegou para mim a vez de erguer a minha própria morada. Com precisão, acertei a amarração das varas e amassei o barro no ponto certo. E o arremate eu fiz com coração, porque eu já sabia que numa casa vazia de paixão e dignidade, uma família não poderia achar a verdadeira felicidade. E eu vou aproveitar a recitação dessa prosinha para lembrar aos companheiros e companheiras, boiadeiros ou não, do Brasil inteiro, que esta e mais uma tantada delas, feitas para celebrar o amor e o apreço que a gente tem pela nossa verdadeira cultura sertaneja, estão publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que já deram 2 voltas e meia no chão do sertão e andaram até lá nos estrangeiros. Se o amigo e a amiga gostaram e quiserem saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, para ler nas horas de sossego ou para dar de presente para um amigo ou parente, podem ligar diretamente para o meu telefone pessoal, que é o 11 98224 1807. Repetindo, 11 98224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E sem ter o poder de pelejar contra o avanço das horas, a gente anuncia a retirada e já vai pegando a estrada para ir embora, deixando a promessa firme de voltar com Terra Viva DBO na TV amanhã às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até a vista então.